A paz do Senhor Jesus. Aqui é a cantora Clarice Kelly. Vim aqui pra gente palestrar, um pouco a palavra do Senhor aqui. O Senhor tem falado comigo, ao meu coração, e eu decidi, passar para os irmãos aqui a palavra do Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração dia após dia. E isso é maravilhoso, compartilhar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ir por todo mundo e pregar o evangelho. E hoje, com essa tecnologia do YouTube, de redes sociais, a gente pode falar do Senhor. E eu creio que essa live, esse vídeo vai chegar a outras pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor, que nunca ouviram, saber que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus transforma, Ele liberta e ainda leva para o céu. Glória a Deus. Vamos ler aqui em Lucas 17, capítulo 17, o verso 11, que diz: Jesus cura 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Esse capítulo, esse versículo fala que Jesus curou 10 leprosos. Naquela época, os leprosos não poderiam chegar perto das pessoas, que eles eram considerados malditos. E aqui a palavra fala que de longe eles levantaram a sua voz e gritaram, Glória a Deus. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Só que o que me toca aqui foi que Jesus não curou eles de imediato. Jesus mandou eles irem ao sacerdote, porque assim que eles fossem ao sacerdote e o sacerdote visse que realmente eles estavam limpos, estavam curados, aí sim eles eram liberados, mas primeiro tinha que passar pelo sacerdote. E o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor é poderosa, muito poderosa. Será que eu e você acreditaríamos se Jesus falasse para nós: vai, Kelly, se apresenta ao sacerdote, e eu olhasse a minha pele e não tivesse lepra? Aqueles 10, eles não questionaram, eles nem olharam. Eles somente obedeceram o que o Senhor mandou. E no caminho aos sacerdote, eles foram ficando limpos. Glória a Deus. E aqui a Bíblia diz que um deles, quando olhou para o seu corpo e viu que estava curado, ele nem chegou ao sacerdote, ele voltou para agradecer a Jesus. Ele voltou com o rosto em terra, agradeceu e deu glória a Deus, por Deus ter ouvido a petição dele. Só que os 9 foram ao sacerdote, viram que estava limpo, mas seguiram seu rumo. Mas aquele que era samaritano, que para os judeus eram pessoas, malditas, eram pessoas que não prestavam, mas aquele samaritano voltou para dar glória a Deus. Ele voltou até aquele que o curou. Ele reconheceu o que o mestre fez por ele. Aí Deus pergunta para aquele samaritano: não foram 10? Mas cadê os 9? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te,
vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Quantas das vezes, né, o Senhor, ele nos cura, ele, nos cura, nos transforma, o que a gente tem pedido a ele faz. Faz conforme lhe apraz, claro. Não porque merecemos nada, né? Não somos merecedores de nada, a não ser pela graça de Deus. Mas quantas das vezes o Senhor, às vezes, escuta nossas orações, nos cura de alguma enfermidade, e a gente não tem a coragem de voltar e dar glória a Deus. Não tem a coragem de chegar e falar, Senhor, muito obrigado. Eu não merecia não, mas o Senhor achou graça em mim e me curou. Muito obrigado, Senhor. Quantas das vezes nós somos ingratos? Porque o Senhor, ele não é obrigado a fazer nada por nós. Ele faz por amor, ele faz porque nos ama. E a gente não reconhece esse amor. Esse homem, ele não era um cristão, ele não conhecia Jesus, mas eles ouviram falar de Jesus, que Jesus fazia muitos e muitos milagres. Então eles decidiram ir até a cura deles naquele dia. Mas foram 10 os curados, os leprosos e os que foram curados. Mas só um teve a coragem, teve o reconhecimento de voltar e agradecer ao Senhor. E quantas vezes somos tão injustos que conhecemos a Deus, ou que dissemos que conhecemos a Deus, que dissemos que conhecemos ao Cristo que nós servimos, e não reconhecemos que somos pequeninos. Não reconhecemos que dependemos da graça e da misericórdia dele nas nossas vidas. Que sem ele, nada podemos fazer. Quantas das vezes a gente não levanta e fala, Senhor, muito obrigado porque eu estou respirando. Porque, Senhor, eu posso fazer minhas coisas, minhas tarefas de casa, eu posso trabalhar, eu tenho uma porta aberta, eu tenho um trabalho, eu tenho de onde tirar o meu dinheiro para poder pagar minhas contas, sabe? Sustentar meu marido, meus filhos, minha casa. Quantas das vezes nós não agradecemos por isso? Porque o nosso Deus, ele é Deus de coisas grandes, mas também é Deus de coisas pequenas, de detalhes. E ele é Deus de detalhes mesmo, porque a cada dia nós saímos, nós voltamos, nós trabalhamos, nós temos saúde. E são detalhes que passa desapercebido por nós, quantas das vezes. A gente acha que isso é normal. Ah, é normal eu acordar? Não é normal não, porque tem muitos que dormem e não acordam. Tem muitos agora precisando da sua saúde e não tem. Está internado numa maca de hospital, muitas das vezes precisando até respirar. A gente tem esse ar maravilhoso, respirando, esse ar puro que o nosso Deus nos propôs, nos provém todos os dias, e a gente não reconhece nem o ar que respiramos. E tem alguém dentro de um hospital com um aparelho para respirar, porque não consegue respirar sozinho. Não tem pulmão para conseguir respirar. E você tem um pulmão, você tem 2 olhos, você tem 2 ouvidos, você é perfeito, você é perfeita. E nem assim você consegue agradecer a Deus. Mas nessa noite, através dessa passagem dos 10 leprosos, que nós possamos ser esse samaritano que voltou para glorificar o nome do Senhor, porque ele reconheceu que ele não era nada, ele reconheceu que não deveria nem ser curado, mas a graça de Deus achou graça nele, não nele, só neles, nos 10, para curar. E eles obedeceram à voz do Senhor, mas só um voltou para agradecer. Então que possamos ser esse um, possamos ser grato, como diz aquele louvor, aquele hino da harpa. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Eu tenho que pedir todos os dias para o Senhor me fazer mais grata por tudo. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ele. Tudo que você tem, tudo que você é, você deve a Ele. Glória a Deus.
Que possamos ficar com essa palavra nessa noite. E que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua família nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.